Expocacer, cultive o futuro hoje. Expocacer apresenta, em 15 segundos, o podcast 100% Agro. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje. Imagina que a gente vai fazer uma coleta de solo, aquela amostra de solo de 400 gramas a meio quilo vai viajar, vai chegar até aí um dos mais de 100 laboratórios do país, e aquela amostra de 400 a 500 gramas que chegou nesses mais de 100 laboratórios do país, a gente vai pegar uma quantidade ainda menor, menos de 20 gramas. Aí imagina, aquelas 20 gramas representando uma quantidade de terra. Quantas amostras que precisa levar no laboratório para me saber se isso daí vai dar certo? Se muda as aptidões naturais do solo, o que o seu vizinho está fazendo, 15 metros para lá, não é o que vai acontecer na sua área 15 metros para cá. Neste episódio, vamos falar de saúde do solo, com dois convidados. Nosso host, Rodolfo de Souza, recebe Diego Siqueira e Ingrid Alves. Diego é engenheiro agrônomo com pós-doutorado pela Unesp, professor de Agricultura Digital e Biosoluções no Solo Agro Exalc-USP, cofundador do Núcleo São Paulo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e ex-líder temático nacional de startups agro pela Amprotec. Embaixador do Fundo Patrimonial Prospera Unesp e membro do Comitê Científico da Abrefem. Atualmente, é diretor executivo na Quanticum e foi reconhecido como um dos top 30 jovens cientistas da América Latina na área de solos. Ingrid é graduanda em Agronomia pelo SESG, com atuação em pesquisa. Aproveite para aprender muito sobre coleta, qualidade e o futuro dos solos no campo. Olá, eu sou Rodolfo de Souza, host do podcast 100% Agro. E nós estamos fechando o mês de julho em alto estilo. Professor Diego Siqueira é o nosso convidado especial. Olá, professor Diego, seja bem-vindo ao 100% Agro. Olá, Rodolfo. Olá, você que nos acompanha aí no 100% Agro nesse mês julino, muito acolhedor. Professor Diego tem uma história interessantíssima com o agronegócio, né? Envolve família, envolve uma história com o avô, né, professor? Conta um pouquinho, resumidamente, dessa história, porque a sua apresentação acadêmica e profissional a gente já fez, mas eu queria saber um pouquinho da sua história. Rodolfo, eu gosto quando eles me chamam de jovem cientista, principalmente a parte do jovem. O mais importante, talvez, da minha carreira é a jornada, são as pessoas que eu conheci, as pessoas que me ensinaram, grandes mestres aí da ciência do solo, mas também as pessoas que me ensinaram nessa jornada da vida, né? Eu fui o primeiro da minha família a fazer universidade, e aí eu acabei me tornando engenheiro agrônomo e me especializei em metodologias para entender a terra, onde começa o agronegócio, onde nascem as florestas. Uma jornada aí de uns 15 anos, Rodolfo. Bom, professor, então vamos começar o nosso bate-papo. O assunto do nosso episódio aqui é coleta de solo e padrões de qualidade. E eu ouvi uma frase sua, professor, que não saiu da minha cabeça de maneira alguma. Um pouquinho de terra representa toneladas de terra. Eu queria que o senhor explicasse essa frase e dissesse por que isso é importante. Parabéns a vocês do 100% Agro por trazerem esse tema para a gente prosear. Esse é o termo que eu gosto de escutar bastante quando eu estou viajando no podcast. Você aí que vai nos acompanhar, indo para Minas Gerais, indo para o sul do Brasil, você que está aí pegando um asfalto ou estrada de terra, né? A gente fala tanto sobre soluções fantásticas, sobre máquinas maravilhosas, mas o agronegócio começa na terra, né, Rodolfo? 90% do que a gente come, bebe ou veste, de uma certa forma, vem da terra, né? Na faculdade a gente aprende a chamar isso de solo.
Para fazer uma comparação e ficar fácil com quem está nos acompanhando, imagina que a gente vai fazer aquele check-up de uma vez por ano, né? Meu avô Joaquim já tem 94 anos. A gente vai fazer esse check-up e aí a gente vai ter que tirar uma amostra de sangue. E essa amostra de sangue, ela tem que ser coletada seguindo alguns requisitos. Nós não podemos comer torresmo algumas horas antes de fazer essa coleta, né? Depois que a gente fez a coleta, dependendo da quantidade, a gente não pode fazer atividade física, coisas assim. E aquela amostra de solo, de sangue, ela representa tanto para que o médico, o profissional da saúde, possa entender melhor como que nós estamos. Dessa mesma forma é o profissional das ciências agrárias. O maior paciente da agricultura, eu costumo dizer, que não é a planta. O maior paciente da agricultura é o solo. E aí, como é que a gente faz para saber o diagnóstico da saúde desse grande paciente? Aí é fazendo a coleta de solo. O Brasil, ele cresceu tanto, né? Depois a gente pode trazer alguns números ao longo dessa prosa, mas quando a gente vai fazer uma coleta de solo, é muito importante a gente seguir uma série de estratégias, Rodolfo, para que aquela amostra de solo ela seja o máximo representativa. Por quê? Imagina que a gente vai fazer uma coleta de solo, aquela amostra de solo de 400 gramas a meio quilo vai viajar, vai chegar até aí um dos mais de 100 laboratórios do país, e aquela amostra de 400 a 500 gramas que chegou nesses mais de 100 laboratórios do país, a gente vai pegar uma quantidade ainda menor, menos de 20 gramas. Aí imagina, aquelas 20 gramas representando uma quantidade de terra, né? Se a gente coletou um ponto a cada um hectare, ou seja, um ponto a cada um campo de futebol, aquilo lá vai representar uma colher de chá para 2.400 toneladas de solo. Para ficar mais fácil ainda de você fazer uma comparação, se a gente fazer uma coleta a cada 5 hectares, uma coleta de solo a cada 5 campos de futebol, é a mesma coisa que a gente usar uma colher de sopa para representar 5 piscinas olímpicas de solo. Então, a gente tem que ser muito assertivo para saber onde coleta o solo, e o Brasil vem trabalhando há muitas décadas para fazer com que essa coleta seja assertiva, viu? Então, tem como a gente fazer isso com excelência. Aliás, o Brasil vem fazendo isso há muitas décadas com excelência. Estamos aí à véspera da COP, para mostrar toda essa reputação aí, a começar pela coleta de solo, Rodolfo. Bom, pessoal, o professor Diego Siqueira, além de todas as qualificações que a gente citou na abertura desse episódio, é o analista de saúde do solo no 100% Agro. E a vinda do professor Diego aqui para esse episódio foi motivada por um trabalho apresentado na faculdade pela nossa convidada especial de hoje. Eu estou aqui com a Ingrid Alves, professor Diego. A Ingrid é estudante de agronomia em São Gotardo e fez um trabalho belíssimo. Eu até tomei a liberdade de encaminhar para o professor Diego. O trabalho foi apresentado na SEAGRO, que é a Semana Acadêmica de Agronomia. Ingrid, seja bem-vinda, viu? É um prazer te receber aqui para esse bate-papo comigo, mas principalmente um bate-papo com o professor Diego, que é referência em saúde do solo. Olá, agradeço muito o convite, estar aqui conversando com vocês hoje. É um prazer estar aqui conversando com o Diego e também com o Rodolfo. Esse trabalho que a gente apresentou foi recentemente, até agradeci o Rodolfo por ter me parabenizado, mas também gostaria de incluir, os meus amigos que também participaram desse trabalho, que eu tive a ajuda. Tanto Paulo, Maria Alice, quanto Miguel, todos me ajudaram bastante para conseguir concluir esse trabalho e a gente fazer uma boa apresentação na semana acadêmica. E foi sucesso, né? Professor, a Ingrid fez uma observação na publicação dela no LinkedIn sobre esse trabalho. Ela escreveu o seguinte: um simples cachimbo de 10 ml usado em laboratório representa aproximadamente 5 bilhões de volume de solo em campo.
Para mim, isso é grego, Ingrid. Tenho certeza que para o professor foi extremamente claro, mas eu queria que você explicasse essa afirmação e que vocês dois, professor Diego, você e Ingrid, conversassem a respeito e traduzissem essa informação para o nosso público. Então, como o Diego já falou bastante, as proporções são muito grandes, né? A amostra que a gente leva para o laboratório, ela acaba sendo muito pequena. E tudo isso começa lá no campo, quando a gente decide fazer a amostra para saber ali o que o nosso solo está precisando para a gente cultivar. A gente fez ali o nosso trabalho com base em 1 hectare, né, que seria 10 mil metros, e a gente fez com a amostra a 20 centímetros. Ali a gente teria, em média, 2 milhões de decímetros cúbicos, que é a unidade de medida que a gente usa. Trazendo isso para a amostra, a gente vai tirar ali, como o Diego já falou, sai uma amostra muito pequena, né? Que seria de 400, 500 gramas. Chegando isso no laboratório, vai diminuir mais ainda, né? Que eles vão pegar um cachimbinho de 10 ml para fazer uma análise desse solo que a gente levou. No dia da nossa apresentação, a gente levou o cachimbo para mostrar para o pessoal como que era, mas eu também levei um potinho daqueles que a gente usa para tomar xarope, que era mais visual para o pessoal entender, né? Quem não era da área. É um cachimbo muito pequeno e trazendo aí na questão da proporção, seria a mesma coisa a gente pegar esse cachimbinho de 10 ml e trazer ele 5 bilhões de vezes, escolher um ao acaso e falar, esse daqui representa o que o meu solo precisa. Professor, a futura agrônoma explicou direitinho? Maravilhosamente. Já parabéns, Ingrid, está aqui já fazendo uma homenagem a você, a todas as mulheres que aqui estão nos acompanhando, vocês que são as desbravadoras, estão puxando aí a ODS 5 de igualdade de gênero e também promovendo a ODS 4 de educação de qualidade. Certamente, Ingrid, ao longo da sua jornada, você vai inspirar muitas mulheres, como fez a Mariângela Hungria, a primeira brasileira a receber como se fosse o Prêmio Nobel da Agricultura, que muito nos orgulhou, né? A Mariângela, há mais de 3 décadas, ela se especializou em pesquisas para complementariedade de insumos no campo, fertilizantes químicos com fontes alternativas, inoculantes, produtos como micro-organismos. E a base dessas soluções da Mariângela é fazendo coleta de solo, para só saber diagnosticar e fazer esse posicionamento, né? Para vocês terem ideia, as estimativas de lucro social geradas por mulheres desbravadoras, como a Ingrid e a Mariângela, elas estão presentes aí em mais de 40 milhões de hectares cultivados no Brasil. Isso gera para nós brasileiros, você que está aí nos escutando em qualquer lugar do país, uma economia anual de 25 bilhões de dólares, né? Isso evita mais de 230 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E todos esses números começam com uma coleta de solo, como a Ingrid colocou. E fazer isso chegar para o produtor rural, para aquele que está lá no campo, no dia a dia, é muito importante. É um desafio também, não é, professor? Muitas vezes, os profissionais de determinado segmento conversam muito bem entre si, eles se compreendem, mas eles não são compreendidos pelo público final. Na agronomia isso aí já é diferente, porque é um trabalho diário lá no campo, não é? Rodolfo, esse é o maior desafio não só da agricultura. Estamos avançando, se nós formos refletir, analisar sobre alguns números da FAO, que é o braço de agricultura da ONU, né? Alguns números aí de 2010, uns 10 anos atrás, pegando esses indicadores, o Brasil ele vem já se destacando em diferentes áreas. Por exemplo, o índice per capita de produção agrícola bruta do Brasil, ele é 20% superior em relação ao da América do Norte e da União Europeia. O Brasil ele deixou de emitir quase que 5 vezes menos CO2 nas atividades agrícolas em relação à Ásia, né? E mesmo com investimento no setor, cerca de 9 vezes a menos do que os Estados Unidos, né? E hoje a gente tem aproximadamente 8 vezes mais pesquisadores técnicos, como a Ingrid está se formando, a Mariângela,
8 vezes menos pesquisadores para cada 100 mil agricultores do que a Argentina, por exemplo. Mesmo com todos esses números, o Brasil é referência mundial na produção sustentável, como a gente vem colocando. E aí tem 2 gargalos, Rodolfo. Um gargalo é coleta de solo, que a gente vai comentar hoje, e o outro gargalo é comunicação. O Brasil já vem comunicando cada vez melhor a agricultura, para quem não é do agro. Esse é um grande desafio. O sonho de qualquer agrônomo ou cientista das ciências agrárias como eu é o pessoal que vai fazer a manutenção no meu carro, o pessoal que antes eu ia cortar o cabelo, hoje eu não corto mais, né? O pessoal só vai tomar um café comigo. É esse pessoal entender sobre o agronegócio, né? Esse é o grande desafio. Eu sei que a academia ela é cobrada por publicar em inglês, nós temos que avançar com indicadores de inovação, como a Unesp está fazendo e tantas outras entidades. A Unesp, uma grande universidade brasileira, referência no estado de São Paulo, ficou entre as top 1 do mundo, falando sobre inovação, o patentês, mas eu costumo dizer que, no final das contas, todo mundo tem que ser fluente em humanês, comunicar o cachimbo, comunicar a importância dessa colher representando aí piscinas olímpicas de terra, né? Esse é o grande gargalo. Perfeito. Bom, professor, vou sair um pouquinho de cena e vou deixar o senhor e a Ingrid conversarem um pouquinho aí sobre esse tema que é tão relevante. O nosso tema de hoje é coleta de solo e padrões de qualidade. Em princípio, eu vou pedir aqui à Ingrid para voltar um pouquinho antes da apresentação do trabalho, porque construir esse trabalho deve ter sido um desafio enorme, né, Ingrid? Como é que foi a fase anterior à apresentação, que é trabalhosa realmente, né? Sim, a gente fez durante o bimestre com o Danilo, né, o nosso professor dessa matéria. A gente teve algumas aulas práticas e em uma dessas aulas práticas a gente teve a ida em um campo onde o Danilo apresentou para a gente ali os instrumentos que são usados para fazer as coletas, né, das amostras de solo. A gente aprendeu um pouquinho sobre cada um, os pós e contras de usar cada um, né? Aprendemos ali a estar fazendo a coleta de maneira correta, armazenar de forma correta. E, posteriormente, a gente fez enviar essas amostras para laboratório. A gente até fez, esse trabalho foi dividido, né? Tivemos 3 grupos. O primeiro falava sobre justamente os instrumentos, o uso desses instrumentos, como fazer a amostra de solo. O nosso trabalho que falava sobre a importância da homogeneização dessas amostras e também tinha um outro grupo que falava sobre o resultado final, né, nos laboratórios e apresentava ali os resultados finais mesmo, o que ali poderia acarretar de uma amostra que não foi feita da forma correta, não foi misturada da forma correta. Uhum. Professor, eu vou deixar então vocês dois conversarem um pouquinho sobre esse tema e já pergunto por que isso é importante para o produtor rural, porque no final das contas é isso que vale, né? Chegar lá para o produtor. Perfeito, Rodolfo. Mais uma vez, dando parabéns à geração aí da Ingrid. Colocamos muita fé em vocês, com essa forma de enxergar o mundo, e que vocês continuem curiosos dessa maneira e com esse estímulo para levar essa ciência de uma forma humanizada, né? E uma coisa tão básica que é coletar solo, né? Hoje, como a gente havia iniciado a conversa, o pessoal ainda se pergunta muito quantos pontos eu coleto por hectare. Então, tem lugares que coletam 1 ponto por hectare, tem lugares que coletam 5 pontos por hectare, tem lugares que coletam 20 pontos por hectare, né? Independente se nós estamos coletando 1 ponto por hectare, é o equivalente a uma colher de sopa, chá, representando quase 3 mil toneladas de solo. Ou, indo no extremo, né, 1 ponto a cada 20 hectares, é uma colher de chá de sopa representando 20 piscinas olímpicas, né? É possível você fazer essa coleta de forma representativa? Essa é a grande pergunta, né, Ingrid? Quando eu entrei na universidade, a primeira palestra que eu assisti era do Sidney Rosa Vieira, do Instituto Agronômico, e do José Molim, professor da Exalc, e a pergunta que faziam para eles professor, quantos pontos eu devo coletar por hectare?
Então, ainda hoje, na era do chat GPT, na era da IA, a gente ainda traz essa pergunta, né, Ingrid? Você está trazendo à luz aí a questão da diluição, mas onde saber coletar faz toda a diferença, né? Sim, realmente. O pessoal fala muito sobre isso. A gente teve até alguns produtores que passaram lá, pequenos produtores que passaram no nosso estande, que falavam, mas quantos que eu tenho que tirar? Quantas amostras que precisa levar no laboratório para me saber se isso daí vai dar certo? Hoje existem vários métodos para você poder tentar direcionar isso. A gente chama de criar zonas de manejo. Existem vários critérios, metodologias já de base científica para poder ajudar, para poder direcionar o produtor, o técnico agrícola, onde coletar essas amostras de forma mais assertiva. Talvez a grande pergunta, Ingrid, que a minha geração, né, uma geração talvez antes da sua, ajudou a responder talvez a pergunta valiosa não seja quantos pontos eu coleto, mas onde varia mais e onde varia menos. Eu sabendo onde naturalmente as características do solo vão variar mais, eu tenho que aumentar a densidade de coleta ali. Eu coleto 1 ponto a cada 2 hectares. Onde as características do solo variam menos, eu posso me dar ao luxo de coletar uma menor quantidade de pontos por hectare, né? Pegando a experiência aí do projeto que vocês apresentaram, você lembra de alguma curiosidade que os produtores trouxeram para você, de como é que eles estão se posicionando na hora de fazer a coleta de solo? Então, eles estão usando agora fazer a separação mesmo do solo, mais pelas camadas, né? Utilizando a cor, a textura do solo. Estão separando assim, separam as glebas, onde é mais diferente, fazem mais amostras. Que legal. Hoje tem vários critérios para ajudar nessa, a gente chama de amostragem estratificada, né? Um dos critérios que vem sendo propostos, inclusive eu estava lendo um material de 1886, quando teve um encontro internacional de solos aqui no Brasil, e aí um cientista mineiro chamado Mauro Rezende, ele estava propondo criar essas zonas de manejo usando mineralogia aplicada, né? O nome mais popular seria tipologia de argila, como se fosse tipo de sangue, para criar zonas de manejo e, em função dessas zonas de manejo, direcionar essas coletas, né? Mas você acha que o produtor ele está atento a isso, Ingrid, a implantar essas novas metodologias para ajudar na escolha, ou ele está mais prestando atenção no que o vizinho da cerca está fazendo e ele implanta igual o vizinho da cerca? Aqui na nossa região tem muito disso. Deu certo ali no meu vizinho, vai dar certo aqui também. Pois é, eu acho que isso acontece no Brasil todo. Infelizmente, isso pode dar muito errado, porque atravessando a cerca pode mudar as aptidões naturais do solo. E aí, se muda as aptidões naturais do solo, o que o seu vizinho está fazendo, 15 metros para lá, não é o que vai acontecer na sua área 15 metros para cá. Então, por isso é importante esse trabalho bem estratégico de onde coletar o solo e vai impactar todo o resto, né, Rodolfo? Essa estratégia de coleta vai impactar na análise, no resultado do cálcio, no resultado do fósforo, e esse resultado vai acabar impactando na quantidade de adubo que você coloca, né? E literalmente no seu bolso. Excelente, viu, professor? Eu vou até aproveitar essa deixa para voltar à cena aqui. Por quê? Vocês comunicaram muito bem a realidade e isso foi compreendido plenamente pelos profissionais do segmento. Mas e o produtor rural? Será que ele está entendendo o recado? Nós estamos conseguindo transmitir para o produtor rural como tudo isso que está sendo conversado aqui é realmente importante para ele no dia a dia? Rodolfo, para a gente dar sequência nessa prosa e a gente entender a importância de uma boa coleta e uma boa análise de solo, eu vou pedir para a Ingrid me ajudando, e aí ela vai respondendo as perguntas mais difíceis que você faz, e eu vou tentando responder as mais fáceis. Então, a gente já refletiu aqui junto com o produtor, a produtora, independente da região que ele está, Cerrado Mineiro, sul de Minas,
se ele está lá no Rio Grande do Sul, se ela está lá na região da Caatinga, onde tem projetos maravilhosos, como o projeto Brave, para produção de etanol, usando algumas outras espécies agrícolas, né, não habituais. Onde quer que você esteja aí, você vai precisar de fazer uma boa coleta de solo. E aí a gente já comentou que existem técnicas para orientar você nessa decisão de amostragem estratificada, né? E a Ingrid, inclusive, ganhou um prêmio, um reconhecimento disso. Mas vamos supor que nós implantamos o método correto para fazer essa coleta, fizemos essa amostragem de forma muito assertiva, e aí a gente vai num segundo desafio, Rodolfo. E aí, no final dessa conversa, a gente vai chegar num número aqui para o produtor, para ver quanto que isso impacta. Então, desde que a gente fez a coleta de forma correta, e o Brasil é muito bom nisso, como eu comentei, aqueles indicadores lá da FAO, a gente vem ocupando essas posições por tratar o solo de forma adequada. E a gente pode evoluir ainda mais, né? Alguns números do Tribunal de Contas da União, Rodolfo e Ingrid, sugerem que para cada R$1 que a gente invista e entender o solo de forma adequada, a gente consegue retornar para a sociedade mais de R$100. É um retorno de investimento de 1 para 100, é muito grande. Só que para fechar essa conta, além da coleta, Rodolfo, é importante quem nos escuta entender da importância da análise. Então, desde que o solo foi coletado de forma adequada, aí vem a outra pergunta. E a análise do cálcio, do magnésio, né? E aí eu queria já aproveitar esse mês, já fizemos uma homenagem aqui a Mariângela, fazendo uma homenagem agora ao IAC, uma das instituições de ciências agrárias mais antigas do país, está completando aí quase 150 anos. O IAC, ele tem um dos projetos de análise de qualidade do solo mais antigos do mundo. Ele foi criado aí por volta de 1965, né? Fruto de uma cooperação do Ministério da Agricultura, da Embrapa Solos e da Universidade da Carolina do Norte. Hoje, esse ensaio, existem mais de 140 laboratórios que eles são parceiros desse ensaio de qualidade, né? Esse controle laboratorial. E aí tem alguns números interessantes que é importante o produtor conhecer, Rodolfo e Ingrid, sobre esse ensaio de qualidade, né? Como eu falei, é um dos mais antigos. Para vocês terem ideia, esse ensaio de qualidade aí do IAC, ele até ajudou outros estados a criarem as seus métodos, né, seus protocolos. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o CELA, né, no Paraná, a Profert aí em Minas Gerais, né, e até algumas outras regiões aí da Embrapa, né. Hoje, o estado que mais concentra laboratórios de solos no país, Rodolfo e Ingrid, é o estado de São Paulo, com 40% daqueles 150, seguido de Minas Gerais aí com 15%, 20%. Depois é o estado do Mato Grosso, com uns 10%, e Goiás também com aí uns 10%. O que acontece, Ingrid e Rodolfo? E aí já devolvendo a bola para vocês para uma reflexão, né? Hoje, então, esses 150 laboratórios, eles recebem uma amostra do IAC, uma amostra padrão, uma amostra que o IAC sabe quais são os níveis de argila, silt, níveis de macronutrientes e micronutrientes, e aí os laboratórios fazem análise e devolvem esses resultados para o IAC, que enquadram esse laboratório numa classe de qualidade. Então tem uma classe de qualidade chamada A, que é um erro abaixo de 10%, uma classe de qualidade chamada B, que é um erro de 10% a 15%, uma classe de qualidade chamada C, que é um erro de 15% até 20%, e uma classe de qualidade chamada D, que é um erro superior a 20%, né? E aí vem a pergunta, Rodolfo, a gente faz a coleta certa, só que será que a análise que o laboratório está gerando é uma análise que está seguindo um padrão e um protocolo de qualidade? Essa é a pergunta que os produtores precisam de ficar atentos, tá? Temos tecnologia no Brasil
satisfatória para entregar erros baixíssimos, abaixo de 5%, tá? E essa pergunta é valiosíssima. Mais valiosa ainda do que essa pergunta é a resposta, né, professor? E já nós teremos oportunidade de conversar sobre laboratório. E interessante, né? Prosa boa, a gente não percebe o tempo passar. Nós já estamos aproximando aqui de um breve intervalo, mas antes, para fechar esse bloco inicial do nosso bate-papo com o professor Diego Siqueira e com a Ingrid, que é estudante de agronomia. Bom, eu até agora, Ingrid, aprendi muita coisa interessante, mas a principal lição que chegou para mim, como jornalista, como leigo, é que cuidar da saúde do solo é muito importante e significa muito também para o bolso do produtor rural, né? Você, o que você aprendeu até agora? Que comentários você faz sobre esse bate-papo com o professor Diego? Basicamente é a mesma coisa, né, Rodolfo? A gente entende que isso vai mexer ali diretamente no bolso do produtor, que é onde vai doer, né? Que o produtor sente no bolso. É muito importante, então, a gente estar fazendo todo esse processo de forma correta para evitar esses gastos maiores depois, né? Pra gente ter uma produtividade boa, conseguir ter uma boa colheita e evitar estar gerando mais gastos para o produtor futuramente. Bom, uma pausa para um recado importante. Aqui no podcast 100% Agro, a gente acredita em dar voz a quem faz o agro acontecer de verdade. Produtores, pesquisadores, especialistas, empresários, gente que constrói todo dia o agronegócio no Cerrado Mineiro. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Traga sua marca para cá. A Expocacé entendeu a importância de estar junto como apresentadora do nosso podcast. E você também pode fazer parte. Além de aparecer para quem realmente importa, você apoia o jornalismo sério, feito com responsabilidade e compromisso com o setor. Quem faz o agro no Cerrado Mineiro está no 100% Agro. E eu quero te ver com a gente nesse projeto tão importante para o setor. Bom, pessoal, nós estamos de volta. Hoje o tema do podcast 100% Agro, fechando o mês de julho, é coletas de solo e padrões de qualidade. Os convidados são o professor pesquisador Diego Siqueira, que é um dos grandes especialistas sobre o tema aqui no Brasil e é analista de saúde do solo no 100% Agro. E a Ingrid Alves, que é estudante de agronomia, apresentou um trabalho excepcional na Semana Acadêmica de Agronomia em São Gotardo. Aliás, São Gotardo é um laboratório excepcional para estudantes de agronomia, né, Ingrid? Bom, nós vamos continuar com o nosso assunto aqui. Eu vou pedir ao professor Diego e à Ingrid para conversarem e eu vou fazendo pequenas pontuações sobre outros temas relevantes relacionados aí à saúde do solo. Bom, professor Diego, eu citei lá no comecinho do nosso bate-papo uma frase sua e agora eu vou puxar aqui uma outra expressão que me chamou a atenção em algumas conversas nossas. Queria que o senhor explicasse o que é uma colher de chá que vale milhões. Ótima pergunta. Essa colher de chá que vale milhões é o maior ativo de você aí que está nos escutando, está no campo ou até mesmo está na cidade e consome esses produtos gerados no campo, né? E aí eu vou falar de um nutriente muito importante que você está utilizando aí para nos entender e assimilar, que é o ATP. O ATP presente aí no nosso cérebro e a base do ATP é o fósforo esse que está aqui no meu dente, fazendo com que eu consiga ter a dicção. E esse fósforo vem da onde? Esse fósforo vem do que a gente come, né? Ou das proteínas animais ou das proteínas vegetais. Antes de virar proteína animal ou vegetal, esse fósforo estava na onde? Estava no solo. E aí, como é que a gente faz para entender esse fósforo que está no solo e fazer uma recomendação adequada? Aí vem essa colher de alguns milhares de reais, Rodolfo. A gente conversou no outro bloco sobre o ótimo trabalho da Ingrid, chamando a atenção dos produtores para uma coleta de solo mais assertiva, que a gente não pode implantar protocolos iguais em todos os lugares.
Cada palmo de terra tem uma aptidão diferente e uma necessidade diferente de amostragem. E aí a gente conversou um pouquinho no último bloco sobre o ensaio de qualidade do IAC, uma instituição reconhecida mundialmente, que tem um dos protocolos de qualidade mais antigos aí do país e do mundo. E já para falar quanto que se impacta no bolso, imagine que você implantou o protocolo de coleta equivocado. Não era para coletar daquela maneira. E aí você ainda levou o solo coletado de uma forma equivocada para um laboratório que, às vezes, ele não está com os parâmetros de análise adequadamente calibrados, segundo os ensaios, como eu coloquei o ensaio do IAC, né, que classifica os laboratórios de AD. Então, imagina que você vai ter uma amostra com um erro no dado do fósforo, que é esse fósforo que está no dente, está na massa cinzenta aí, que você está tentando nos entender. O que significa isso, Rodolfo e Ingrid? Então, imagina que o produtor ele teria que fazer uma recomendação original de P2O5 de 80 quilos por hectare. Só que aí, por conta da coleta equivocada no local errado e até mesmo de uma análise do laboratório, um laboratório que está com os resultados fora do intervalo de confiança, você está tendo uma subestimação, um erro de até 15% do valor que está no fósforo, isso vai impactar na sua recomendação. Ou seja, você vai ter que ter um custo aí de 12 quilos por hectare de fósforo, tá? Pegando aí os valores médios de mercado, você vai ter um custo médio de P2O5 de 7 quilos por hectare, tá? E aí você já começa a fazer algumas inferências, né, de quanto isso custa no seu bolso, multiplicando aí para os hectares que você tem, tá? Tem uma outra conta que eu vou deixar para o final desse bloco, que é uma outra inovação muito utilizada na agricultura, que é a calagem, né? Eu costumo dizer, se a gente fizer o arroz com feijão bem feito, Rodolfo e Ingrid, e o arroz com feijão bem feito é uma boa coleta e uma boa análise. Isso impacta muito aí na lucratividade do produtor, e aí depois eu vou mostrar quanto que é o cifrão disso, extrapolando o fósforo e a calagem para um erro de coleta e análise. Excepcional, viu, professor? Incrível. Bom, eu acho que a Ingrid deve ter alguma pergunta sobre esse tema aí para o professor Diego. Tem não, Ingrid? Sim, eu até tinha deixado aqui já anotado uma pergunta sobre o uso de fertilizantes mesmo defensivos agrícolas. A demanda do mundo sempre está crescendo, né? A gente sempre está aumentando aí a população e com isso a gente tem que aumentar nossas produções também, né? Diante disso, você acha que, assim, em algum momento, em algum futuro não muito distante, você acha que o solo pode parar de ter essa capacidade natural de se regenerar? Tipo, ele vai ficar dependente dessas correções? Ingrid, pergunta fantástica, viu? E não é à toa que vocês estão aí representando a voz do agro. Essa mesma pergunta que você fez, um cientista chamado Steven Chu, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Física, ele já trouxe essa pergunta para a humanidade. Ele falou que a gente tem que começar a pensar já na quarta revolução agrícola. A primeira revolução agrícola foi a descoberta da agricultura numa forma de domesticação das sementes. A segunda grande revolução foi o desenvolvimento de alguns implementos, como a enxada de pedra lascada, que depois deu origem aos maquinários. A terceira grande revolução agrícola foi a descoberta dos insumos, das plantas melhoradas. Nós não conseguiríamos alimentar esses bilhões de pessoas, vestir esses bilhões de pessoas, ou até mesmo produzir energia e outros itens para os habitantes do planeta Terra inteiro, se não fossem essas três revoluções. Mas elas também geraram alguns desequilíbrios, Ingrid e Rodolfo. E exatamente sobre esses desequilíbrios que o Steven Chu comenta. Como que a gente consegue fazer uma agricultura usando menos água? Como a gente consegue fazer uma agricultura usando menos insumo, emitindo menos gases, né? Ou, de uma forma mais ampla, como a gente consegue fazer uma agricultura
melhorando ou regenerando as funções ecossistêmicas do solo. Eu sei que você que está aí nos assistindo, se é produtor de soja, você quer saber como atingir 3 dígitos de soja. Se você é produtor de café, como é que a gente faz também para atingir produtividades aí acima de 50 sacas de café sequeiro, ou mais de 80 sacas de café irrigado, ou cana-de-açúcar, produzir mais de 90, 100 tonelada de açúcar por hectare. Mas quando a gente produz essas coisas, a gente tem que pensar que a gente está impactando no solo. Como é que eu faço para produzir essas mesmas coisas, aumentando a quantidade de bactérias e fungos benéficos no solo? 25% da biodiversidade terrestre está no solo. Como que eu faço para produzir esses alimentos e essa energia, aumentando a quantidade de carbono presa no solo? Não é o carbono das raízes ou do caule. 70% do carbono terrestre está no solo, Ingrid. E aí essa sua pergunta tem a ver com todas essas reflexões. O caminho para isso, Ingrid, é a gente cada vez mais entender esse ativo que é a Terra. A gente costuma muito olhar o que está acima, né? A gente olha o pneu da máquina, o rodado, nós ficamos fascinados com o drone, mas você fazer esse diagnóstico do solo de forma correta vai permitir que a gente produza comida, produza fibras e energia usando menos recursos ambientais. O Brasil já é muito bom nisso, mas não pode se acomodar. Nós temos que continuar melhorando esses indicadores e, acima de tudo, Rodolfo, vem lá na sua pergunta, comunicar isso de uma forma ainda mais humanizada e ainda mais assertiva, tá? Hoje, nós já sofremos as questões de mudanças climáticas, a gente está sentindo na pele, e a gente também já está vendo alguns efeitos da degradação acelerada do solo. Para frear ou diminuir essa degradação acelerada, o caminho é entender de forma mais assertiva essas características e essas propriedades da terra, que é o objetivo dessa conversa hoje aqui no 100% Agro. Diego, eu até tinha deixado também outra pergunta que até faz um sentido aí com o que você acabou de falar sobre o clima. Antigamente a gente tinha mais estações mais definidas, né? A gente conseguia ter mais um controle ali do tempo, quando que ia chover, quando que ia ter muita seca. E agora a gente não tem mais essa noção certinho, né? Tá muitos eventos extremos, né? A gente não tem mais esse controle. O que você acha, assim, de desafios que isso impõe para a gente em relação à saúde do solo? Eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de escutar um colega cientista, o Maurício Quirobim. Hoje ele é uma das lideranças brasileiras com reconhecimento internacional na parte de saúde do solo. Você que está aí nos acompanhando, se você digitar aí Plataforma Latina de Saúde do Solo, você vai conseguir achar no Google esse projeto brasileiro que já mapeou a América Latina inteira, mostrando essas questões de desequilíbrio, reequilíbrio do solo, né? O Maurício apresentou um dado que bate com o de outros cientistas, como Newton La Scala, Glauco Rollin, que também trabalham nessa parte de mudanças climáticas e impacto no solo. Quem está em Minas, né, vocês sabem que o café tem ano de alta e ano de baixo. E aí, o que o Maurício apresentou nessa conversa que nós estávamos? Quando o clima está estável, se você faz uma coleta de solo equivocada e as análises não são bem realizadas de cálcio, está tendo água, aquilo acaba sendo até um pouco mascarado. Você acaba não tendo tem um impacto relativamente interessante na produtividade, mas isso acaba ficando um pouco mais suavizado. Com as mudanças climáticas, Ingrid, que antes a gente tinha extremo climático, era um extremo a cada 10 anos. Hoje, extremos de clima, extremos de água, a gente vem tendo 3 extremos a cada 10 anos. Olha a proporção. Dividam aí um extremo a cada 10 anos, façam essa divisão,
e vê o número que vai dar. Depois vocês façam a outra divisão, 4 a cada 10 anos. É esse resultado final que você tem que comparar. E aí o que está acontecendo, Ingrid? Com esses eventos climáticos extremos, 3, 4 a cada 10 anos, uma pequena variação, um pequeno erro que você faz na coleta, um pequeno erro que você faz na avaliação inadequada da fertilidade do seu solo, isso impacta muito na produtividade do seu cafezal, impacta muito na produtividade da sua lavoura de soja, de milho, tá? Essa é a relação que o pessoal vem fazendo, Ingrid. Bom, professor, nós ainda temos tempo para 3 perguntas que são valiosíssimas. E a próxima, o pessoal de laboratório vai até ficar bravo comigo aqui agora, mas é só uma provocação, viu? Não fiquem bravos, não cancelem o 100% Agro, porque a gente respeita muito o trabalho do pessoal de laboratórios, professor. E ainda mais sendo o tema coleta de solo e padrões de qualidade. Professor, uma perguntinha bem capciosa. O laboratório, nesse contexto aí, é vilão ou herói? Laboratório sempre vai ser herói, Rodolfo. O laboratório é o primeiro que atende o paciente da agricultura, que é a terra. Ele que está ali fazendo o primeiro contato. O laboratório é como se fosse os enfermeiros, as enfermeiras. O laboratório está fazendo o primeiro tratamento nesse paciente. Hoje, segundo a ONU, mais de 30% dos solos do mundo estão degradados. E quem que vai ser o primeiro a fazer o diagnóstico se está degradado ou não é o laboratório. Então, o laboratório é um grande herói. Nós chegamos aqui, onde nós estamos, aqueles números que eu comentei, alimentando as pessoas, porque os laboratórios estão fazendo um trabalho excelente, né? Mas como um dos meus avós, meu finado avô Pitita, ele me ensinava, Diego, melhorar nunca é demais. Então, vejam o Bolt, aquele velocista, né? Imagina se o Bolt tivesse ganhado a primeira medalha de ouro e tivesse cansado. No final, o Bolt ganhou várias medalhas de ouro. Então, que os laboratórios continuem melhorando para ganhar várias medalhas de ouro e continuarem sendo os protagonistas para tratar esse grande paciente, né? E aí o produtor, ele também tem que ajudar. Por quê? Hoje, Rodolfo, menos de 5% dos produtores brasileiros fazem análise de solo básica. Menos de 5%. É como se menos de 5% da população brasileira fizesse um exame e já começasse a tomar algum remédio ou medicamento sem ter uma análise que balizasse aquilo, né? Então é importante também o produtor valorizar e investir nesse patrimônio. A gente paga num insumo R$4.000 a tonelada e às vezes fazer uma análise custa menos de R$40, custa 100 vezes menos que comprar o adubo. Aí, às vezes, você compra o adubo errado, joga a dose errada, e sendo que você podia até economizar fazendo uma análise que custa 100 vezes menos, né? E aí, fazendo essa provocação, já fechando aquela conta que eu tinha prometido para vocês, quando você faz a coleta do solo de forma equivocada e você não faz uma análise de macro e micronutrientes de forma adequada, você pode ter um erro aí, né, na sua recomendação, um erro de mais de 15%, isso daí vai impactar para você, no seu bolso, mais de R$300 por hectare. Aí, se você tem 10 hectares, isso dá R$3.000. Se você tem 100 hectares, aí você faz a multiplicação, né? Então, tudo isso é para mostrar que os laboratórios são a solução e o solo é uma das soluções do agronegócio brasileiro e que o produtor, as empresas, os técnicos precisam olhar ainda com mais carinho. Perfeito, professor. Bom, a próxima pergunta tem a ver com erros que custam caro. Certamente não fazer análise de solo é um desses erros. É um erro gigante.
Eu tenho alguns amigos médicos, né? Imagina quantos de nós, brasileiros, não podemos fazer isso, né? É um grande equívoco a gente se automedicar. O médico estuda muitos anos para poder entender, fazer um bom diagnóstico, o farmacêutico para ter acesso ao laudo do médico e direcionar qual o melhor medicamento. Vou dar um exemplo de bactérias. Imagina que você vai lá e se automedica, que é algo errado, vou frisar, e você toma um antibiótico. E aí você vê que aquela bactéria não dá conta, quando você vai piorando a saúde, infelizmente você entra num estado clínico muito perigoso. Por quê? A bactéria que está no seu organismo é uma bactéria gram-positiva. E aí, na verdade, você tomou um antibiótico para uma bactéria gram-negativa. E isso muda tudo a regra do jogo. Por isso que é importante você não fazer automedicação. A mesma coisa é você fazer a automedicação do seu paciente, que é a Terra. O seu vizinho pode estar tomando um antibiótico para bactéria gram-positiva, mas a bactéria que está aí no seu paciente, na sua terra, é outra. Então, a gente tem que fazer jus a esses profissionais que estudam muito, como a Ingrid aí, que até ganhou prêmio, né? É verdade. E faz todo sentido, né, Ingrid? Você falava agora há pouco do hábito que as pessoas têm de usar a mesma solução que o vizinho de cerca usa. Não é assim, né? A gente sabe que não é. Funciona assim. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio e, professor, para encerrar esse assunto, eu queria falar sobre novas análises para os solos brasileiros. Qual é o papel da tecnologia nessas novas análises? Rodolfo, a agricultura brasileira, a agricultura mundial cresceu muito em cima de uma análise muito tradicional, muito antiga, que é a análise textural, a análise de granulometria, que separa o solo argiloso do solo arenoso, o solo leve do solo pesado, ou como diz o pessoal lá do centro-oeste, tem a tal da areia gorda, areia magra, né, um jargão que eles usam lá. Você fazer o fracionamento de areia e argila tem a ver com separar o tamanho de partículas. Então, tem partículas de 0,02 milímetros, partículas de 0,002 milímetros. A agricultura parou aí. Hoje, qualquer análise que você consiga quantificar coisas abaixo de 0,0002 milímetros, Rodolfo, ajudam muito no posicionamento de fontes. Diego, me perdi em tantos zeros. Faz uma comparação em escala. Hoje, a agricultura, ela conseguiu separar as coisas do tamanho de uma colhedora de café. Essa análise que eu estou falando para vocês, de 0,002, é do tamanho de uma formiga. Então, quando eu comparo uma formiga com uma colhedora de café, é mais ou menos a referência em escala que essas novas análises estão trazendo para ajudar o produtor a posicionar uma fonte de insumo, escolher melhor a densidade de soja, escolher melhor uma variedade de café e até saber se aquela região tem aptidão para produzir cafés especiais ou não. Essas análises têm mostrado que produzir cafés especiais não é só questão de altitude, é questão também de aptidão natural da terra, Rodolfo. Excelente. E, poxa, professor, ficou muito claro como isso tudo é importante, né? E eu espero que o produtor rural tenha compreendido perfeitamente a mensagem que foi tão bem transmitida. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso episódio do podcast 100% Agro sobre saúde do solo. Vou deixar aqui a mesma pergunta para o professor Diego Siqueira e para a estudante de agronomia Ingrid Alves. E, professor, vou pedir a sua gentileza, viu? A pergunta vai primeiro para a Ingrid. Ingrid, o futuro é colaborativo também em relação à saúde do solo? Com certeza, né? A gente tem que trabalhar bastante para conseguir manter essa saúde do solo aí positiva, né? Para a gente conseguir produzir não só para a gente agora, mas para gerações futuras também. Professor, o futuro é colaborativo? Sem sombra de dúvida, Rodolfo.
Eu não sei como vai ser a agricultura daqui 30 anos, não sei como as minhas sobrinhas, Luísa, Helena, Alice, vão estar se comunicando. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a produção de soja, a produção de café, ela vai continuar dependendo de 3 coisas: terra, gente e muita colaboração, né? A natureza vem nos ensinando que o caminho sempre foi, e vai ser fazendo ações conjuntas. Então, que nós, seres humanos, possamos aprender essa lição e andar lado a lado. Nossos melhores agradecimentos ao professor Diego Siqueira, que trouxe um conhecimento enorme, dividiu e multiplicou conhecimentos aqui, não é, professor? Sobre saúde do solo. Muito obrigado, professor Diego. Além de ser um dos grandes especialistas em saúde do solo no Brasil, é com muito orgulho para nós, analista de saúde do solo do 100% Agro. Um grande abraço, viu, professor? Rodolfo, obrigado vocês do 100% Agro. Parabéns pela ação que vocês vêm fazendo em comunicar a agricultura de uma forma leve, comunicar de uma forma assertiva. Eu costumo dizer que todo conhecimento é valioso, mas quando ele está à disposição das pessoas e do ambiente, ele se torna ainda mais nobre. Então, parabéns a vocês por trazerem mais nobreza ao conhecimento gerado. Parabéns aí a todas as gerações representadas pela Ingrid, que você possa continuar fazendo esse trabalho fantástico, Ingrid, inspirando seus amigos, mostrando para as gerações como a minha, do seu pai, do seu avô, que vocês têm muita energia e também mostrando que o caminho é trabalhando junto, viu? Parabéns. Ingrid, é nesse astral aí que a gente encerra esse episódio de hoje. Agradeço muito pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui para esse bate-papo com o professor Diego. Eu que agradeço também bastante o convite de vocês, agradeço muito ao Diego pelo esclarecimento de algumas dúvidas que eu tive. Em outra oportunidade, gostaria de prosear mais aí com o Diego, para a gente conversar mais um pouquinho depois, mas agradeço bastante pelo bate-papo. Muito bom. Bom, pessoal, esse é o nosso propósito, multiplicar conhecimento. Mais uma vez nós conseguimos com os nossos convidados. Você sabe, se é agro, a gente comunica. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje.